toda vírgula marca uma pausa. Algumas reposicionam, redirecionam, mostram um caminho possível quando o caminho tradicional já não fazia sentido. No episódio de hoje, falaremos de uma escolha que nasceu de uma limitação e se transformou em diferencial. Em 2014, muito antes do home office virar tendência ou necessidade, uma empresa decidiu construir um modelo remoto estruturado, com base em confiança, processos e cultura. Sem capital para competir com salários da indústria, criou um modelo capaz de atrair e manter talentos. Sem equipes fisicamente reunidas, construiu conexões reais, sólidas, consistentes. Enquanto o mercado ainda duvidava da eficácia do trabalho à distância, eles já entregavam resultados e cresciam. De 800 vidas para mais de 10.000. De uma solução interna para um case premiado entre gigantes do mercado. Porque quando a vírgula é bem colocada, ela não interrompe, ela reconfigura. Este é o terceiro episódio da série Gente e Gestão, oferecida pela RH Center. Por isso, sejam muito bem-vindos ao Vírgula, Cláudia e Daniel. Obrigado. Vamos falar hoje sobre um prêmio que a RH Center acabou de ganhar, né? Então, para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, lá, se você procurar pela playlist Gente e Gestão, você vai encontrar outros episódios que a RH Center tem oferecido aqui. E se você está assistindo pelo Spotify, também vai estar linkado esses vídeos lá. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de perguntar para vocês, me conta essa história, que vírgula foi essa? Qual foi a vírgula em que vocês perceberam que aquele modelo tradicional, né, do presencial, já não fazia tanto sentido assim, quando a gente nem imaginava que viria uma pandemia pela frente? Muito bem. Olha, Virginia, assim, eu sou da área de tecnologia, eu nasci na área de tecnologia e depois eu fui para a área de gestão. Então, assim, sempre tivemos como vislumbre as possibilidades que a tecnologia traria para a gente. Mas implementar isso num ambiente de pessoas como nós trabalhávamos era um desafio. Então, o Luiz Fernando, que é o nosso coordenador, que é o nosso gestor das áreas de folha, sempre foi parceiro nos trabalhos, então a gente discutia muito isso. E conforme a tecnologia avançou, nós começamos a migrar algumas ferramentas, algumas soluções, começou a ver, ó, isso aqui já começa a tornar possível aquela nossa ideia, Luiz. Porque o que a gente enxergava? Se nós não fizéssemos nada, nós seríamos como qualquer escritório de contabilidade que faz folha de pagamento, nós competiríamos nesse mercado, só que os produtos que a gente adquiria para fazer o nosso trabalho eram produtos que a indústria usava. Eram produtos muito caros. E então nós viraríamos uma escola de formação de gente para outra empresa. E não conseguiríamos reter os talentos. E aí todo o nosso plano de expansão ia estar comprometido. Então a gente discutia o que a tecnologia podia nos trazer que ajudássemos a ter diferenciais para que essas pessoas quisessem estar com a gente. Então tinha a questão de tecnologia, tinha a questão de gestão e tinha algo que era além do dinheiro. Que era o que faz alguém ficar numa empresa além de dinheiro, além de conforto. Então, isso sempre variou com a gente. E nós fomos surpreendidos no momento que nós estávamos avançando com o nosso projeto pela uma situação de uma colaboradora nossa. Então, nós já tínhamos mapeado recursos, nós já tínhamos testado algumas coisas, estava tudo meio pronto, só que havia uma resistência muito grande de mercado. As pessoas enxergavam isso com outro olhar, há 10 anos atrás. A gente falar que as pessoas estão em casa trabalhando era visto com outra percepção, não de que não estão trabalhando, não estão trabalhando, a visão era outra. E isso partia de todo o mercado, não era inclusive da nossa empresa, havia muita resistência de entender que isso era viável. Mas como sou um italiano teimoso, um descendente teimoso dos italianos, eu quis insistir no modelo para ver até um dia. E nós fomos surpreendidos por uma situação triste de uma colaboradora que a gente conta no projeto, que é a Luciana. A mãe dela foi diagnosticada com uma doença grave, assim, as chances dela eram muito pequenas, e a Luciana ia precisar se afastar. E ela era a nossa principal colaboradora na gestão da Folha. Foi quando eu olhei para o Luiz Fernando, a gente olhou um para o outro e falei, cara, é agora ou nunca. Porque nós temos o cenário de tecnologia primário, mas temos.
Nós temos a pessoa que a gente confia, está com a gente aqui há bastante tempo, já toca os projetos, e nós temos uma causa que justifica quebrar esse modelo. E fazemos um primeiro teste. E foi assim que começamos. Sentamos com ela, falou, Luciana, temos uma proposta para você. Contamos para ela, você vai poder cuidar da sua mãe. A gente entende que você vai precisar se afastar em alguns momentos, tal, não tem problema. Mas na contrapartida, a gente quer a sua ajuda. A gente quer criar uma coisa nova. E ela topou, mesmo com o cenário, porque ela ia se afastar totalmente. Ela ia só cuidar da mãe. Então, ela aceitou o desafio, que ia consumir um tempo dela também. E começou aí o nosso modelo de implementação do home office. Quando a gente falava, eu e o Luiz Fernando, a gente queria o quê? Olha, nós queríamos que a nossa empresa, a nossa divisão, fosse um lugar que as pessoas quisessem estar, gostassem de fazer parte. E aí, quando surgiu a ideia do home office, eu falei assim, cara, o melhor lugar do mundo é você estar em casa. Se a gente conseguir conciliar o trabalho com a casa e as pessoas tendo condições para isso, e aí nós definimos alguns pilares que vão ter que ser seguidos para que isso dê certo, nós vamos ter uma coisa que a indústria não vai poder oferecer, porque as pessoas vão ter que estar lá. Aqui não, vão poder estar em casa. E uma vez que está em casa, pode estar em qualquer lugar, até em outro país, não tem problema. Então passa que o nosso celeiro de recrutamento agora é o mundo, não é mais. Falou português, entendeu de folha de pagamento, pode estar em Portugal, pode estar na Espanha, pode estar na Alemanha, dá para trabalhar para a gente. E é o que a gente tem buscado hoje com isso. O home office começou com uma estratégia de diferencial, de atração e manutenção de talentos e virou agora uma estratégia comercial de expansão. A gente contrata as pessoas nas regiões que nós queremos atuar futuramente, nós colocamos elas para trabalhar e depois nós colocamos time comercial para vender, para falar assim, ó, nós já estamos aqui. Nós já temos time aqui atuando. E é assim que nós estamos crescendo. Então, o nosso alvo de atender Brasil todo se tornou possível a partir dessa limitação e dessa situação toda que a gente viveu com a Luciana e dessa ou tentativa de quebra de paradigma, e agora se torna uma realidade de expansão possível. E a ideia do Prêmio Ser Humano, essa premiação que veio, isso não estava no nosso radar. Isso é culpa da Cláudia. Eu falo que isso é culpa dela. Porque a gente tem síndrome de vira-lata lá, eu e o Luiz Fernando. A gente faz as coisas e a gente acha que não, tá bom, é muito simples isso, é muito fácil. E ela que trouxe a visão, eu falei assim, não, isso é muito legal, precisamos contar isso para as pessoas. Ela que escreveu a gente, que enfiou a gente nisso. Foi bem isso. O fato de entender todo o momento vivido, a experiência que nós temos do conjunto do nosso time, por que não deixar isso público? Uhum. E ele dizia para mim, não, mas a gente não vai ser nem classificado. Eu falei, mas nós precisamos nos inscrever, nós precisamos deixar o projeto em evidência, e se realmente nós não formos classificados, nós iniciamos um processo de compartilhamento da nossa experiência, da nossa vivência. No dia da premiação, eu tive um compromisso em outra cidade, eu não estava junto, com o coração apertado, mas eu tinha um compromisso já agendado e eles foram sozinhos para o evento. E eu monitorando o tempo todo, eu lá no evento, e aí vinha a mensagem deles. Eu acho que nós não fomos classificados. Eu não vou usar nem as palavras que foram escritas, que eu acho que não cabe nesse momento. Senão vai cair o vídeo. Forte. Claudinha, não vai dar. Aí vamos aguardar. De repente veio uma palavra grande. Nós vencemos. Nossa, isso foi assim uma consagração do reconhecimento do mercado perante a vários profissionais de RH, uma banca com muita experiência, num projeto que tem muitos anos de mercado, e nós, pela primeira vez, entrando com um projeto vocacionado a desenvolvimento humano, fomos agraciados e ficamos em segundo lugar. Então, para nós, foi bastante importante a valorização de todo o trabalho que esse time vem se desenvolvendo dentro desses 10 anos de trabalho e uma chancela. A gente passa a ter um selo da BRH, que é o reconhecimento de um projeto que pode ser implementado em qualquer outra instituição. Uhum. Então, isso realmente nos dá muita alegria em poder compartilhar com o mercado do RH.
E aí eu queria que vocês me contassem, então, o que que contempla esse projeto? Eu quero fazer um depoimento aqui antes, posso? Vocês me Claro, permitem? Claro. Olha, Daniel, eu conheço Daniel um pouco mais de tempo, né, Dani? Sim, Então, esse projeto tem 10 anos, Cláudia, mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Conta. Cerca de 15 anos a 17 anos atrás, eu vivia uma situação parecida com que a Cláudia viveu, a Cláudia não, a Luciana. Luciana viveu, onde eu tinha uma filha em tratamento de câncer. E aquela história, eu sempre, assim, modéstia à parte, eu sempre digo o seguinte, que quem quer trabalhar, quem precisa e quer trabalhar, não tem desculpa. Então, muitas vezes eu precisava estar no hospital acompanhando ela em quimioterapias, em sessões de quimioterapia. E na época eu trabalhava na mesma empresa que o Daniel, e o Daniel era responsável pela área de TI. E ele resolveu essa questão para mim. Isso aí, gente, quase 20 anos atrás, a gente está falando de um notebook e um modem, lembra daquele modem De conexão. de conexão? E eu trabalhava assim no hospital. E houve uma situação, inclusive, onde eu fiquei 66 dias internada. E nesses 66 dias eu trabalhei normalmente, porque eu estava preparada para o remoto. Então, quando essa ideia aí, quando essa situação aconteceu com a Luciana, não sei se você lembrou dessa história ou não, Daniel, Não lembrava mas mais. ali o teu subconsciente já tinha feito algo semelhante. Então, contextualizei, dei meu depoimento para dizer que no momento em que você me ajudou, você já estava ali com um protótipo desse projeto em mãos, para te perguntar o que contempla esse projeto. Olha, Vi, assim, o que era a dificuldade que a gente via, né? Quando a gente coloca isso como prestador de serviço, a gente tem que atender o cliente no tempo dele e da forma que ele consegue falar com a gente. Quando a gente está falando de um departamento que fica reportando internamente, você tem menos dificuldade, porque você usa os meios internos de comunicação, você se adapta, um ajuda o outro, você chega no contato. Então, eu não lembrava realmente dessa sua história. Mas o que a gente tinha? Se precisasse falar com você, tinha o celular da empresa, era uma coisa interna da gente lá. Quando você está prestando serviço para fora, não é assim. Você não pode trabalhar no celular da pessoa, você não pode limitar as coisas a particular, você tem que trazer a coisa para um modelo mais estruturado. Então, tínhamos uma preocupação, e aí até no trabalho eu coloquei quais foram os pilares que a gente abordou que tornasse isso possível sem gerar gargalo. O cliente não podia perceber que era algo feito de qualquer jeito. Ele tinha que perceber que, na verdade, a nossa brincadeira é que ele não tinha que perceber. Para ele, indiferente, se ele estivesse no escritório ou em casa, ele não ia sentir diferença nenhuma. Então, o primeiro pilar nosso era a comunicação. Como é que nós vamos falar com essa pessoa e como é que o cliente vai falar com essa pessoa. Então, nós precisávamos de uma solução primeiro de comunicação de voz fácil. Telefone, eu não podia usar o telefone na casa dela. Então, VoIP, naquela época, tinha muitos problemas. A gente estava ainda engatinhando. E o custo ainda era inviável. Nós éramos uma empresa pequena e, naquele momento, não tinha como você investir numa estrutura de VoIP adequada. Aí, eu falo que, se você, eu até escrevo isso no trabalho, se você não é forte, você tem que ser pelo menos inteligente. Né? Então, o que a gente trabalhou? Eu consegui, numa estratégia nossa de redução de custo lá na RH Center, nós tínhamos, na época, 4 ou 5 filiais. Cada uma tinha uma central telefônica. E aí eu fiz a conta de quanto custava manter essas centrais telefônicas. Aí eu percebi o seguinte, olha, o que a gente está pagando lá, eu consigo financiar um link de internet decente, que naquela época era caro, um link decente, mas não consigo comprar uma central. Boa. Aí a gente sempre tem os parceiros de negócio, que a gente cita nos trabalhos também, que foi o Bira da Dual Telecom, que é um parceiro há muitos anos nosso. Quando eu cheguei na RH Center, ele já estava lá. Então eu falei assim, Bira, eu tô com uma situação assim, quero tentar centralizar as coisas num lugar só, você me ajuda? Tá? Eu falei, Daniel, eu tenho uma central parada aqui, eu te alugo ela e você coloca. Quando ele colocou a central e funcionou, e funcionava transparente, então o cara estava em Araucária, falava com a gente, o cara estava em Joinville e falava com a gente, era transparente. Eu falei assim, agora acho que nós temos o pilar da comunicação resolvido. Basta chegar no telefone da Luciana na casa dela.
Aí foi quando nós fomos para a primeira solução de softphone. Não tinha softphone no mercado há 10 anos atrás, como é hoje. Era soluções, a gente chamava de open source, eram soluções abertas, que você trazia, você ajustava o código para adaptar você. Então, tínhamos um outro parceiro muito próximo, que está com a gente até hoje também, que é o Rafael. Ele nos ajudou com essa parte. E aí nós colocamos a primeira central rodando no computador da Luciana, que ela ficava em casa, conversava com os clientes pelo telefone do computador, ficou adequado, então a voz estava adequada, ela conseguia conversar por ali. Assim nasceu o primeiro pilar de comunicação, só que a Luciana já estava em casa. E até aí era só com a Luciana. Só a Luciana. E a ideia inicial era dar esse suporte a ela. Inicialmente, vocês não imaginavam expandir isso para a equipe. Eu queria fazer isso com a empresa inteira, né? E eu fiz com o comercial em 2016 depois. Botei tudo para casa. 2 anos depois. E nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Porque o que eu entendi, assim... Pessoal de escritório, se você está no escritório, você está na sua casa, se você tem o computador, internet, telefone, é a mesma coisa. Não tem diferença. Basta disciplina. Mas aí vocês precisaram trabalhar isso? Sim. Porque essa Foi. é uma questão bem importante, na verdade, né? Da disciplina de realmente trabalhar, de que você entender que você está em horário de trabalho. O que é importante? É um dos pilares que a gente coloca no trabalho lá. A RH Center, ela não foi para o home office por causa da pandemia. Ela foi para o home office porque ela decidiu que era uma estratégia de crescimento, expansão e retenção. Então, nós fomos construindo esse modelo. Então, a Luciana não tem ideia do quanto que ela contribuiu com a gente, porque ela passava a sensibilidade de quem estava lá e nós, do outro lado, falávamos com o cliente para ver como é que estava indo. Então, nós percebíamos, temos esse gap, vamos procurar uma solução para esse gap, resolvia. Temos mais um gap, vamos buscar a solução para esse gap e resolvia. Então, nós fomos construindo o quebra-cabeça com a Luciana até que ele se estabilizou. Então, por exemplo, a RH Center desde 2014 não trabalha com e-mail para poder receber atendimento de cliente. Porque quando a gente mandou a Luciana para casa, o computador da Luciana não estava mais lá. Se eu precisasse acessar os e-mails da Luciana, eu teria que ter acesso ao computador dela ou à base de e-mails do servidor, o que quebra todos os protocolos de segurança mínimo, né? Você ter acesso às coisas da outra pessoa. Então, lá atrás, a gente procurou uma solução de atendimento que no Brasil nós nem tínhamos, não encontrávamos, nós compramos uma solução de fora, que era o Zendesk, que pagava em dólar para a gente usar, aonde o cliente continuava mandando e-mail. Ele não podia mudar a dinâmica do cliente. O cliente continuava mandando e-mail, aí a ferramenta capturava esse e-mail, identificava quem está solicitando. Esse cliente é da Luciana. Manda lá para o painel da Luciana, do Zendesk. A Luciana respondia o que estava ali e isso voltava para o e-mail do cliente. Então, para o cliente, ele está trocando e-mail comigo. Mas lá dentro, isso cai num painel que o Luiz Fernando conseguia ver. Quantos chamados a gente tem, qual que é o prazo de resposta, quem é o cliente que está demandando mais, como é que está o volume disso. Então, de longe, a gente já conseguia controlar o que estava acontecendo. Uhum. Claro que isso entrava para a Luciana em casa e para o time que estava no escritório. A gente ia monitorando e construindo esse conceito novo para nós. Então, veio a questão do e-mail, o telefone, a infraestrutura. Então, a princípio, todos os nossos servidores ficavam dentro de casa. Uhum. A Luciana conectava dentro da estrutura da RH Center. Quando a gente começa a estruturar isso melhor e ficou, agora está pronto, eu falei assim, não dá para deixar dentro de casa. Porque o risco disso parar e depois a gente ficar sem suporte é muito grande. Então, foi quando a gente, em 17, a gente falou assim, precisamos de um data center profissional. E aí nós procuramos um outro parceiro que eu já conhecia de muito, atendia a gente na outra empresa que a gente trabalhava, o Aimoré, e eu contei para ele o cenário e falei, não, a gente está acostumado com isso, a gente te ajuda. Aí veio a estrutura, eles desenharam todo o mapa de estrutura, a gente terceirizou a área de TI inteira, inclusive com o técnico junto. Até o técnico foi junto no processo. E está lá até hoje atendendo a gente. Com isso, a gente acertou comunicação, infraestrutura de TI, data center e segurança, e a gente acertou o atendimento via chamado. Onde era um ponto crítico? As pessoas. Então, a Luciana é uma senhora, já tem uma maturidade, então ela era uma régua para a gente de partida. Só que a régua dela era muito alta. Ela era uma pessoa altamente comprometida. Altamente comprometida. Então, assim, era uma pessoa que, se ela tinha alguma dificuldade com a mãe para o atendimento, ela ia virar madrugada trabalhando. Porque no outro dia ia estar entregue. Então, o que eu falei para o Luiz, olha, agora a gente precisa conseguir replicar o modelo com as pessoas.
E o Luiz até comentava assim que nas conversas entre eles, ninguém acreditava que esse troço ia dar certo. Mas a gente falou assim, ó, não tem porque não dar certo. É só a gente ir devagar, não precisamos correr. Uhum. Aí nós mandamos a segunda pessoa para casa. Foi se adaptando, ajustando, equilibrando, funcionou, deu certo. A coisa foi se estabilizando. Aí começaram a vir as reclamações. Cara, minha cadeira não ajuda, mesa... É isso, eu ia tá. chegar nesse ponto. Começou os problemas. Das questões até de leis trabalhistas, de condições de trabalho, que vocês precisaram se preocupar, né? Sim. O Luiz é um cara extremamente regrado e organizado. Ele que me controla. Eu falo que o Luiz é meu contrapeso. Eu acelero, ele me segura. Uhum. Ainda bem que eu tenho o Luiz, senão eu tinha ficado tudo louco. Porque eu e ela junto não presta. A gente E o Luiz presta. não quis vir, né, Luiz? Ó, só para você saber, você que está acompanhando aí, era para o Luiz estar aqui conversando com a gente, ajudando a contar essa história. Isso Ele mesmo. não quis vir. Luiz, que fique claro que eu não disse nada. Foi a Cláudia. Eu não disse nada. Eu só adivinhei, Luiz. Então, assim, ele tinha toda essa preocupação de como é que a gente vai cuidar disso lá. Então, gradativamente, o que a gente foi fazendo? Ó, pega as cadeiras do escritório e manda para as pessoas. Está parado aqui mesmo, a cadeira já é mais arrumada, manda para as pessoas. Veja a questão de estrutura, o que a pessoa tem, o que precisa ser adaptado. E com isso, a gente foi caminhando nesse sentido. O que nos ajudou em paralelo? O nosso sindicato, eu fazia parte do sindicato, a gente compartilhava as coisas lá no sindicato. Mas eles também já tinham uma visão de futuro e passou alguns anos, demorou um pouquinho, mas veio. Na nossa convenção coletiva tem um valor que você paga para a pessoa ter uma estrutura em casa para teletrabalho. Uhum. Então você contribui para que ela tenha uma estrutura, mensalmente um valor, para manter a internet, telefone, internet e ter a condição de ter uma mesa, um escritório, alguma coisa nesse sentido. Então começamos a caminhar nesse sentido, depois virou padrão. Então, mesa tem que ter um local de trabalho, ela precisa ter um local de trabalho. Uhum. A cadeira a gente fornece. Não dá para ser na mesa da sala, do jantar, não dá para ser no quarto improvisado, tem que ter um ambiente. Eu até brinco estrutura, lá no trabalho, eu falo o seguinte, que a mesa da sala pode atender por um momento, mas não todos eles. Uhum. Então, você, numa emergência, você sentou ali, você fez, beleza, mas todo dia não dá. Uhum. Você tem que ter um lugar para você. Então, isso foi sendo gradativamente, conforme a gente contratava as pessoas, o nosso processo seletivo mudou. A gente queria alguém que tivesse um engajamento muito alto, sozinho, um cara que fosse autogestão, sabe trabalhar sozinho, sabe se gerir, sabe se controlar com o tempo, Uhum. e, ao mesmo tempo, uma pessoa que tivesse a condição de, em casa, ter um lugar para ela trabalhar. A gente olhava, tem filho pequeno? Os filhos são mais velhos? É mais sozinha? Como é que é a dinâmica familiar? Porque senão atrapalha, Sim. não funciona. Então, essa preocupação na contratação começou a vir. Ó, nós temos que tomar cuidado com isso aqui é uma coisa que pode dar problema, tanto que nós não tivemos problemas. A gente nunca teve uma dificuldade desse tipo, de impacto de produtividade, porque as pessoas não estavam trabalhando ou porque estavam cuidando de coisas da casa. Isso nunca aconteceu. O que nos chamou a atenção, e aí foi um ponto que a gente não olhou, porque no decorrer do tempo, quando a coisa estabilizou, a gente encostou na cadeira e falou assim, putz, deu certo, está funcionando. Antes da pandemia, as pessoas podiam vir para a empresa e falar assim, olha, você está cansado de ficar em casa, vem aqui para o escritório, pega uma mesa aí, as mesas estavam todas disponíveis, senta numa mesa aí e trabalha. Então, isso acontecia. Quando veio a pandemia, isso acabou. Não tinha como voltar para o prédio. Estava todo mundo em casa mesmo. A nossa comunicação era tudo por conferência, já estava tudo construído, essa estrutura. E aí nós tivemos um alerta que foi muito triste, eu nunca vou esquecer desse cenário, foi quando uma funcionária nossa, ela apareceu no escritório, com o laptop nas costas, jogou na mesa, tô indo embora. Teve um problema familiar, situação crítica, ela não estava bem, ela falou, eu não estou bem, eu preciso cuidar de mim, e foi embora. Uhum. Aí o Luiz veio me contar, cara, aconteceu tal coisa, e eu falei assim, cara, como que a gente não pensou nisso? Porque a gente mandou as pessoas para casa, estava tudo bem, mas as coisas não ficam bem o tempo todo. Sim. E como é que a gente esqueceu de ver o acompanhamento disso? Como é que a gente... Porque as pessoas estão em casa, a gente não está vendo. Uhum. Como é que a gente passou esse negócio e a gente não viu, a gente não se atentou para isso? Porque você fala todo dia pelo computador, é uma coisa. Quando você está mais próximo, é diferente. Foi quando a gente colocou um último item, que esse é recente, deve ter 1 ano e meio, 2 no máximo, que a gente chamou de BPO Meeting. É um encontro nosso.
que acontece trimestralmente. Uhum. Nesse encontro vem todo mundo, não interessa onde está. A gente quer que venha todo mundo, paga passagem, vem e tal, vem para cá. Por quê? É o tempo que a gente tem de confraternização, de conversar, de contar história, de falar do que aconteceu no mês, no trimestre, Uhum. e treiná-los, trazer conteúdo para eles, pessoal de desenvolvimento, para a gente sentir como é que eles estão e tudo mais. É um tempo de encontro onde a gente acompanha eles, mas também olha eles, como é que eles estão, a gente tem uma percepção melhor, para não acontecer o que aconteceu. A gente ficou muito triste, ela está bem, a pessoa está bem, temos contato, mas a gente sentiu que nós devíamos ter feito isso antes e Sim. talvez evitado uma ruptura tão crítica. Sim. Poderíamos ter dado outra opção, como nós demos para Luciano, e nós não tivemos essa sensibilidade. Por isso que criou-se esse modelo. Inclusive, nós temos uma agenda de um novo encontro, onde vai ter uma especialista lá com a gente sobre atendimento, que vai estar conversando com as pessoas, trazendo um treinamento, 3-4 horas de treinamento para elas, de desenvolvimento, de dinâmica, é para ser um tempo divertido. Tanto que a gente fala que o Meet não é para ser chato, é para ser divertido, é para ser bacana, o pessoal conversar, brincar, dar risada. Porque você está longe o dia inteiro, você está em casa o dia inteiro. Isso. Então, você tem que ter um lugar ali que você está livre do trabalho. Ali você está trabalhando, mas você está se divertindo porque é um conteúdo mais leve, é um momento que descontração, não é de pressão. A pressão já... Eu sempre falo que a pressão já de fora já é o suficiente para a gente ter que aumentar dentro de casa. Sim. Agora, um ponto importante, Vi, assim, é que se nós não tivéssemos o time que nós temos, Eu ia perguntar isso. e ele não fosse construído como ele foi construído gradativamente, esse modelo nunca ia dar certo. Por isso que muitas empresas foram para o home office e voltaram. Não deu certo, entendeu? Você sabe, Dani, que eu já comentei isso com você, né? Acho que já comentei em outros episódios aqui também. Eu trabalho home office desde 2017, também foi antes da pandemia. A minha escolha para o home office foi também, né? Não era mais uma situação de doença na família, graças a Deus, mas era justamente por eu ter passado por uma situação de perda, eu queria estar presente na vida da minha filha mais nova, a Betina, que estava crescendo e ela estava muito mais apegada ao pai do que a mim, porque eu trabalhava todos os dias até 10 horas da noite, fora, né? Eu falei, eu vou para casa, vou abrir meu negócio e vou ficar em home office. No primeiro momento, eu já vinha de uma questão de disciplina, até daquela época lá do hospital e tal, mas num primeiro momento, aquela história do home office, não preciso me vestir para trabalhar, vou trabalhar de roupão. Mentira, nunca fico de casa em roupão, por que só porque eu estou trabalhando em home office eu vou ficar? Porque é bonito falar que estou trabalhando de roupão? Daqui pra cima, tudo 10. Embaixo de mas chinelinho e pijama. Exato, só que isso durou muito rápido, assim, isso passou muito rápido. E eu entendi que para o home office funcionar, eu precisaria realmente de uma disciplina e, junto dessa disciplina, de uma agenda bem construída, com horários, assim, rigorosos para trabalhar. Porque senão a louça chama, a roupa na máquina chama, estender a roupa, varrer a casa chama, o filho chama, tudo chama e você não faz o que precisa fazer. Sim. E aí eu quero perguntar para vocês, se algum tipo de treinamento nesse sentido foi feito, como que vocês trabalham isso? Porque na própria pandemia, quando chegou a pandemia, era engraçado, acho que vocês viveram um pouco disso. A gente via o pessoal comentando essas coisas e eu pensava assim, eu já passei dessa fase. Eu já estou bem estabelecida no home office. Mas até estar bem estabelecida no home office, precisou passar por essa fase. É aí que entra a questão do preparo da cultura para aquele momento, né? Quando você vai para a pandemia, como muitos clientes nossos, pega teu computador e vai para casa, que agora é de lá, sem estrutura, sem nada, tudo dando problema ao mesmo tempo que você tem que atender cliente, gerou um desgaste enorme com as pessoas. Do nosso lado, a gente não viveu isso daí dessa forma, a gente estava como você, a gente já estava mais preparado para isso. O que a gente sempre orientou para as pessoas? Você está a trabalho, você tem que estar em mínimo de postura, porque você pode entrar numa reunião a qualquer momento, videoconferência. Nós temos um acordo lá, vai entrar em conferência, câmera aberta. Sim. Entendeu? É para estar de câmera aberta. Às vezes tem um camarada entra e fala assim, bicho, tua câmera. Liga a tua câmera. Aí eu ligo a câmera. Por quê? Porque primeiro que eu quero ver as pessoas, tá tudo bem, não tá bem. Segundo, você tem que estar pronto para trabalho. Então, você está em casa, mas você não está de folga. Então, você está a trabalho. Está disponível. Então, tem que estar arrumado.
Uma outra coisa que é importante, assim, dentro do modelo da disciplina que a gente põe, nós temos a questão do atendimento de chamados. Tudo tem prazo. Então, você monitora por ali o atendimento. E isso é uma coisa que a gente não quis fazer. Controle de jornada. Nós não temos controle de jornada. Nós somos home office totalmente aberto com jornada. Por quê? O que a gente combina com ele? Eu falei assim, olha, o cliente vai te chamar dentro do período comercial dele. Nesse período, você vai ter que atender. Se você vai atender remotamente, porque o ramal da empresa está no celular das pessoas. Se você vai atender remotamente, não me interessa. O cliente precisa ser atendido no momento que ele descala. Se ele mandou chamado, nós temos nosso SLA de atendimento, precisa ser atendido no SLA de atendimento que está contratado. Se isso for atendido, se você está se movimentando, não tem problema com isso. A gente não tem. O que importa é a entrega. Se a entrega está sendo feita, o cliente está satisfeito, está tudo bem. O que eu não quero é o cliente me ligar e falar assim, eu não consigo falar com você. Aí, nós temos um acordo, a Cláudia já participou de encontros nossos, é assim, ó, isso é um contrato nosso. Eu só trabalho com quem eu confio. Se eu desconfiar, eu demito. Porque eu não tenho tempo para criar confiança de novo. Confiança acabou, acabou. Demite, contrata outro. Porque para nós o preço é o mesmo. De trabalhar com quem eu confio e quem eu não confio. Vai me custar o salário igual. Só que o que vai me tomar de tempo de será que tá? Será que estava? Será que fez? Será que... Não tem espaço. E isso é falado abertamente nas reuniões. Assim, se nós desconfiarmos, não tem duas conversas. A gente vai validar as informações. Se for verdade, pode ter 10 anos de empresa. Vai ser desligado. Porque toda essa base está sustentada em cima de confiança. Se não houver confiança e engajamento, não tem como. Porque mesmo dentro da empresa, sem essas duas variáveis, as pessoas já dão um problema. Você imagina em casa que eu não estou vendo. Então, isso é uma coisa que está construída dentro do time. Então, temos pouquíssimos problemas desse, mas pouquíssimos tendendo a zero. Quando a gente tem alguma dificuldade, que às vezes ou a pessoa está em reunião, e aí houve um problema de transbordo de ramal, o cliente tentou 2, 3, não conseguiu falar, eu e o Luiz Fernando somos acionados. Os nossos telefones estão disponíveis para todos os clientes. Nós somos acionados. Aí eu falo assim, peraí que eu vou achar. Aguenta aí que eu vou localizar o cidadão. Eu entro em contato, eu falo, realmente, está em reunião. Ligo para o cliente de volta, falo assim, olha, está em reunião, já está sabendo, vai entrar em contato. Se for muito urgente, eu arranco da reunião. Ela falou, não, eu espero. Então, isso é uma prática. Tanto que a gente atende redes grandes, que demandam bastante atendimento, e nós não temos dificuldades. Funciona relativamente bem. Mas é esse conjunto de itens ali. A pessoa tem que saber que está disponível ao trabalho, a pessoa tem que atender quando o cliente liga, tem que estar de olho nos seus chamados, não pode estar de qualquer jeito para uma reunião, você vai entrar em reunião, você tem que estar arrumado. É uma obrigação nossa estar. Em contrapartida, Virgínia, o que a gente conseguiu dar para as pessoas? Uma coisa que é mais caro que dinheiro. Tempo. Eu não fico mais deslocando em ônibus, eu não pego mais transporte público, eu não preciso levantar 1 hora, 1h30 mais cedo. Eu consigo fazer uma academia de manhã ou no final do dia, eu posso fazer uma caminhada. Então, isso, nós devolvemos para as pessoas um tempo que nem nós podíamos usufruir deles e nem ela, porque ela estava em deslocamento. Então, isso ela tem. Então, as pessoas têm condições de cuidar de si hoje, que é uma coisa que, fora desse modelo, é muito difícil. Só que isso é baseado na troca. Então, eu confio em você e você tem benefícios. O dia que essa confiança acaba, não tem mais. Acabou, aí você vai para o mercado normal de trabalho. Então, a gente escuta muito isso. Mas esse desenho de vocês é muito diferente. Sim, o nosso time também é. O nosso time também é diferente. Sim. Então, se não fossem essas pessoas, e uma equipe que a gente confia muito e joga muito junto, se não fossem essas pessoas, da forma que foi construído, não dá certo. Não que elas são excepcionais, mas é que elas já vieram sabendo como é que funciona. E está muito clara a regra do jogo. Então, com isso, a gente não tem divergências de entendimento. Mas eu não concordo. Mas eu não acho. Não, é assim que funciona. Se você não quer jogar assim, não tem problema. O time joga assim. Só que, em compensação, você vai perder o que você conquistou. As condições que você tem. Então... Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você atribui a RH Center? Porque me fala alguns nomes de empresas que competiram nessa categoria. Vocês me falaram da Volvo. Apareceu a Peróxidos. A Rede Condor dos supermercados. Nomes bem importantes.
Cevale, Aham. Eu não sei se era a empresas, mesma categoria, mas estavam uns caras lá que a gente olhava assim, corporações meu Deus do de céu. grande porte, assim, E- com muitos Unimed colaboradores. falou com a Unimed. gente. E a que você atribui a RH Center ter vencido esse prêmio? Eu acho, Virgínia, que a metodologia, ela gerou um empoderamento, um employer branding, que tanto a gente fala. Hoje, o nosso colaborador, ele tem orgulho de fazer parte. O nosso time, ele valoriza estar conosco. Então, a nossa taxa de turnover, de pessoas que saem, é praticamente zero. Porque realmente as pessoas, elas querem estar conosco. Elas gostam de estar conosco. Então, quando a gente coloca isso perante uma série de outros projetos que eram fantásticos também, e o time de avaliadores da BRH entende que é um diferencial você ofertar a possibilidade de tudo que o Daniel trouxe, da vivência do nosso time, isso não tem preço. Recentemente, no último meeting, nós fizemos uma pesquisa de satisfação perguntando para elas o que te moveria a sair da empresa. A taxa foi baixíssima, baixíssima, porque realmente elas valorizam estarem na sua casa, conseguirem fazer o seu almoço. Eu estou com preguiça de fazer almoço, vou fazer uma coisa light. Ok, mas se eu quiser fazer um almoço elaborado para minha filha, que tem uma dieta específica, ela tem tempo. Ela pode fazer seus exercícios. Então, o que eu entendo do mercado? O prêmio trouxe uma chancela onde nós tivemos a oportunidade de compartilhar um projeto que deu certo. E simples, né, Cláudia? Porque Sem muitos ele é recursos. Agora, né, que já está pronto, né? Você já percorreu todo aquele caminho que eu falei. Se você pega o projeto e você vai vender etapa a etapa, a gente vai desenhando, ó, fizemos isso, não deu certo, mudamos para isso, esse produto funciona, o custo é isso. Para fazer isso aqui vai custar tanto, isso vai te dar tal retorno, é importante ter uma ferramenta disso, isso aqui custa tanto. Então, a gente foi desenhando assim, o que você precisa ter e quanto custa. O que precisa ter e quanto custa. E quando você faz isso, o que você ganha? Então, por exemplo, a gente é zero papel. Zero papel. Por quê? Não tem impressora. Sim. Não tem como imprimir. Não tem impressora. Uhum. Mas como é que a gente zera papel? Você dá 2 telas, 3 telas. Entendeu? A pessoa não precisa mais do papel para conferir. Ele distribui nos monitores. Então, ele consegue trabalhar com zero papel. A gente não usa laptop novo. Por quê? Verdade. Porque a gente já é uma questão nossa o seguinte. Meu mestrado foi em sustentabilidade. Então, como que a gente faz para fazer aquisições conscientes dos produtos que a gente tem? Então, papel parar de consumir era uma estratégia simples. Você muda o monitor, está resolvido. Agora, um computador, a cadeia de produção de um computador, consome até 190 mil litros de água para fazer desde a extração da matéria-prima até a entrega do equipamento na tua mesa. A logística toda, o quanto que consome. O que a gente começou a aproveitar? Logística reversa. Porque as empresas fazem locação de equipamentos ou compram equipamentos, mas as empresas que fornecem nem sempre faz a logística de volta, porque é muito caro. Então, ela manda outro equipamento e o outro fica lá. Então, nós começamos a adquirir esses equipamentos que ainda estavam bons de uso e começamos a fazer o reuso, que é dentro da sustentabilidade, é melhor que a reciclagem. Então, fizemos o reuso desses equipamentos por mais 2, 3 anos. Com isso, a gente deixou de trazer um equipamento novo. Tudo bem que a Dell não deve ter gostado, mas a gente deixou de trazer equipamento novo para usar equipamento em reuso e economizar água. E isso foi viabilizado a partir do quê? Da ideia de que nós podíamos ser sustentáveis dentro de casa e fora de casa. Então, nós não consumimos papel, a gente reduziu o custo de energia dentro da empresa, porque mesmo que as pessoas estão em casa, o consumo de energia de uma casa versus o da empresa não tem comparação, porque no prédio você tem que ligar sempre todas as luzes. Você tem que movimentar uma boa parte do espaço, porque você não aperta o interruptor de um prédio comercial, acende uma lâmpada, acende todas do teu andar. Então, com isso, a gente reduziu o custo de energia elétrica. Nós economizamos CO2, as pessoas não deslocam mais como antes. Então, nós temos geração menos de calor na cidade. Então, foram pontos que a gente foi visualizando, foi só, tudo isso aqui a gente vai conseguir ganhar oferecendo essa condição do home office para as pessoas. Fora o ganho social. Não, e que se todo mundo pensasse dessa forma, né? Se todas as empresas... Porque, às vezes, é aquela coisa, é um trabalho de formiguinha. É uma empresa ali, não sei, né? Um número X ali de colaboradores economizando tudo isso. Mas imagine se todas pensassem assim, né?
E a questão é, quando veio a pandemia, houve esse primeiro movimento, até houve ali um movimento na direção de fazer o trabalho híbrido por um tempo, mas acho que isso já caiu por terra. Muita gente voltou para trás. Eu gosto da ideia do híbrido. Eu acho que até dentro do modelo home office, o híbrido ele é o melhor desenho pela questão da convivência. Você vê as pessoas, você está perto, você trocar, tudo mais. Nós temos uma cliente, inclusive, que ela trouxe um insight para a gente e a partir da experiência dela. Você vê, ó, isso é uma coisa que a gente tenta fomentar no meeting. O que ela percebeu? Falei, Daniel, as ideias diminuíram. Porque muitas ideias do mundo corporativo acontecem quando você está no café. Uhum. Quando você está batendo um papo ali com o teu pessoal. Então, ela contando a história da empresa dela, a gente percebeu que esses insights diminuíram muito. Então, nós começamos a trazer novamente as pessoas para trocar no híbrido, porque isso para a gente é importante. E realmente isso é uma verdade. Então, quando você vai para um modelo home office, você acaba gerando um distanciamento. Por mais que a gente tenha a intranet que a gente trouxe, por mais que a gente tenha grupos lá dentro de troca de informações entre elas, você está muito focado no trabalho. Não tem esse momento de descontração em conjunto, mesmo que seja de pouco tempo. Com isso você perde. Então, onde que a gente leva isso? Nos encontros. Então, lá no encontro, a gente leva situações problemáticas e levanta possibilidades de melhoria. Mas você muda a gestão. Então, você tem que ter uma gestão de pessoas pensando em aproveitar esses momentos de uma outra forma, mas aí você direciona. Não é mais o cafezinho informal que aconteceu uma ideia. Você direciona. Então, você leva o brainstorm para dentro do time nos encontros que você tem junto. Muda o jeito de fazer. Mas todo esse desenho, o que a Cláudia trouxe, as pessoas têm realmente orgulho de falar da gente. A gente percebe isso nelas, porque os colegas com quem elas trocam de fora não têm a mesma condição. Precisam ir para o escritório. Precisam estar lá na empresa. Então, isso gera para as pessoas, a nossa empresa tem isso, já tem há tantos anos, não é de hoje, é uma coisa que foi construída, funciona, atende bem a gente. Nós temos parceiros, a rede de parceiros nossa funciona muito bem, porque você veja os laptops que a gente tem. Olha como é que funciona a dinâmica. Né? O meu laptop está com um problema. A gente aciona o nosso courier interno, nome bonito para o nosso motoboy. A gente aciona o nosso courier interno e fala assim, ó, pega o equipamento que está na reserva, que a gente tem equipamentos de reserva, troca com a menina, você vai lá, pega o dela e já leva para manutenção. O pessoal de manutenção faz as correções e devolve para a reserva. Aquele computador não volta mais para ela. Uhum. Ela já trocou de máquina. Agora, como nós temos pessoas em São Paulo, e mais uma pessoa agora em São Paulo, a gente está desenvolvendo uma nova forma de fazer, que é trabalhar uma forma de carregar, de refazer o computador em um instalo numa autorizada que a gente está credenciando lá. Uhum. Então, você leva o equipamento para lá e no instalo ele refaz o equipamento do status de fábrica dela e ela volta para casa, questão de 2 horas, está tudo resolvido. É uma outra estratégia porque está distante. Mas toda essa logística foi construída a partir do quê? Deu problema no computador da Luciana. Putz, tem que trocar o computador da Luciana agora. A Luciana foi a culpada de tudo. E nós estamos nos preparando para o mercado latino. Olha. Então, em breve, nós teremos novidades aí, onde nossa estrutura... Olha o spoiler. A gente vem trabalhando claro. duro. Aguardem. Deixa eu fazer... A gente está indo para a reta final aqui do episódio, mas eu não posso deixar de perguntar, porque vocês foram... não é bem na contramão, porque não é contramão isso é tendência, então não é contramão. Mas vocês fizeram um movimento bem ousado, né, de tirar esses colaboradores do escritório e deixá-los em casa, e, paralelamente, foi crescendo uma operação aí que passou de 800 vidas atendidas para mais de 10 mil vidas atendidas. Explica o que é esse número, porque quem está assistindo a gente talvez não entenda o que isso quer dizer. Explica pra gente, Dani. Bom, a operação, ela trabalha com processamento de folha de pagamento. Uhum. Então, conforme a gente vai fechando novos contratos, vão vindo novas folhas que são transferidas da base do cliente para o nosso sistema, onde a gente assume essa folha de pagamento dentro do nosso software. O que aconteceu? Nós tivemos, em 2020, nós credenciamos uma revenda de Florianópolis, que é um parceiro que está com a gente até hoje, e que é a Somos Tecnologia. E aí o Carvalho, que é o diretor comercial da Somos, e é meio chefe da Cláudia,
A Cláudia é Palmeiras Parmalat, sabe? Aquela Ai. divisão que tinha. Então, ela é meia RH Center e meio Somos. É meia mussarela, meia calabresa. Então, a Somos, ela tinha uma... A gente assumiu, na verdade, a RH Center, nós somos ruins para vender. Nós somos bons para fazer. Então, vamos procurar alguém que seja melhor que a gente na parte comercial, que nos ajude a estruturar isso melhor. Então, nós trouxemos uma revenda que trouxe essa dinâmica comercial que nós não tínhamos. E, a partir daí, a coisa começou a crescer. Então, nós tínhamos um comercial dedicado, metodologia, acompanhamento comercial mais firme. Aí, a operação começou a vir novos clientes. Então, vinham novos clientes, foi aumentando e tudo mais. Só que, em momento algum, a gente questionou, e nem eles questionaram para a gente se as pessoas estariam ou não no escritório. Para eles, era transparente. E quando a gente chegava no cliente, a gente falava para o cliente, pessoal, olha, nosso time é todo home office. Tá? Então, assim, funciona, já temos tantas pessoas sendo atendidas, mas você vai ligar para um telefone ou você vai abrir um chamado, vai abrir um e-mail, vai ter um time te atendendo, só que eles não vão estar todo mundo sentado um lado do outro. Eles vão estar se conversando pelas ferramentas que nós temos, mas é home office. Num primeiro momento, o cliente, ele dá uma encostada na cadeira, né? Falei assim, tá, mas os caras estão em casa? Estão em casa. Aí o que eu falava? Só, nosso turnover é 0 há 1 ano. Como é que é o seu? Aí eu falei, não, o nosso é mais. Então, a minha retenção de talento garante qualidade de entrega, porque eu consigo aprimorar esse talento anualmente. Eu atualizo ele anualmente. Então, eu tenho sempre a melhor versão dele comigo, não com o outro. Isso te dá segurança de que o que eu estou te prometendo, eu vou entregar. E aí, eles começaram a apostar com a gente. Tínhamos a questão de segurança atendida, tudo isso está atendido dentro não só de LGPD, mas questão de segurança de infraestrutura, de tecnologia mesmo, e as pessoas preparadas para atender o modelo. Então, quando começavam as implantações, as pessoas percebiam a segurança. Você imagina, a gente começa a fazer a implantação, passo a passo, cada equipe em seu pedacinho, acabou, está rodando a folha. Aí vem o próximo cliente, a mesma coisa. Próximo cliente, mesma coisa. Então, quando começavam a vir as empresas, a gente falava assim, a gente já está atendendo 2.000 vidas, 3.000 vidas, 4.000 vidas, e o time todo home office, ninguém questionava mais. Não, tá bom, se funciona, eu só quero que você feche a minha folha. Foi aí que a gente começamos a crescer. E o que nos ajudou muito é que a gente fala o seguinte, aonde você precisa do recurso? Entendeu? Minha operação está maior concentrada em São Paulo. Então, vamos contratar um cara em São Paulo. Então, passou a ser, em vez de um limitador, uma forma de aproximar as pessoas do cliente aonde ele estivesse. E para a gente, tá tudo certo. Então, por isso que a gente viu que o cliente percebeu e a gente percebeu que o home office passou a ser uma estratégia de expansão comercial. E isso deu muito certo e vem dando muito certo. Agora estamos desbravando novos mercados com o mesmo desenho e agora só que o pessoal olha e fala assim, nossa, que legal, vocês estão em home office. Eu falei, sim, mas nós estamos há 10 anos. Sim. Nós não fomos para a pandemia e não voltamos. Nós estamos há 10 anos em home office. Então, o que eu estou te entregando é um produto treinado, tratado, estruturado, montado, que vai atender aquilo que você precisa com a mesma qualidade ou recurso que você tem com o teu time dentro de casa. Então, aí deu confiança. A Cláudia fala muito isso, a gente vende confiança. Sim. Folha de pagamento não tem test drive. Você trocou primeiro para rodar e depois ver se deu certo. Então, esse discurso na frente do cliente que a gente faz, é muito importante esse tempo percorrido, a estratégia trabalhada, porque ele percebe que os caras não foram por causa da pandemia e se arrumaram e ficaram lá porque era mais confortável. Não, a gente idealizou isso. A pandemia para a gente foi ótimo nesse sentido, porque abriu a cabeça do cliente para ver que era possível. Eu já estou numa outra fase. Eu já tenho as ideias de madrugada, levanto e vou trabalhar. Outra fase. Ele até tendo o que fazer, ele tem que dormir, mas mesmo tendo que dormir, Eu ele acho vai que trabalhar. deve ser assim uma tortura para ele se monitorar para não te ligar 7 horas da manhã, Mas Deus entendeu? inventou Ah, o áudio Cláudia, no WhatsApp. algumas Daniel vezes fechou, Daniel fechou comigo. Daniel fechou comigo como cliente no Natal. No Natal. Vocês Já- ali ceando, 24 de dezembro. é bem a cara Eu do... pergunto para todo mundo que diferença tem o dia 24 para o dia 25, de 25 para 26 e 31 para 1º de dezembro. cronologicamente nenhuma. Então, o que acontece? Deus inventou o áudio no WhatsApp, né? A Meta Sim. inventou. Então, eu não ligo para as pessoas, eu mando áudio. O Eduardo, que é meu desenvolvedor, analista, que é parceiro nosso nas ferramentas, é muito comum, tanto eu quanto ele, você vai dormir, aí você acorda de madrugada,
Caraca, Áudios. resolvi. 2h31 tem uma isso. mensagem para você. Aí eu mando um áudio pro Eduardo. Eduardo, tive uma ideia, assim, amanhã você me liga. Aí no outro dia ele me liga e ele fala assim pra mim, cara, vai dar certo. Porque você tem um estado dormindo, se eu não mando isso, eu perco. Mas não é só eu não, o Luiz Fernando que vai assistir Picareta, ele faz o quê? Ele tem um caderninho, ele dorme com um caderninho perto, porque ele tem uma ideia, ele vai lá, escreve e volta a dormir. Então assim, não é a coisa só minha. Não Já vou, estão todos... Já tá todo mundo assim. Agora, a pandemia fez o quê? Quando você foi para casa, você não tinha muita opção fora. Tanto é que a gente brincava aqui para levar o lixo, o pessoal até se vestia para sair de casa. Então, o que aconteceu com as pessoas? A produtividade aumentou muito porque você não tinha a opção concorrente. Então, estava todo mundo em casa. Quando a pandemia acabou e começou a flexibilizar, as pessoas tinham mudado as suas dinâmicas. Então, vamos lá. Eu tinha 2 carros. Não preciso de 2 carros. Está todo mundo em casa. Então, agora tem um só. Eu tinha uma diarista que vinha quase todo dia. Não precisa mais, estou em casa, eu faço isso. Meu filho ficava integral na escola, não tem mais necessidade, porque agora estou em casa, então ele fica só meio período. Só que todo esse tempo que antes você tinha alguém fazendo serviço, no segundo momento da pandemia, quem começou a fazer foi a própria pessoa. Foi aí que a produtividade começou a cair. E aí as empresas começaram a ver assim, olha, não está dando certo. Vamos ter que readequar esse cenário. E as pessoas começaram a voltar para os escritórios por causa desse tipo de situação. E tinha gente que não queria voltar mais. E também porque, Dani, convenhamos, não é todo mundo que se adapta ao modelo home office. Não é, Não, né? nós tínhamos um funcionário que reclamava monstruosamente. Eu confesso, assim, que eu senti por muito tempo falta de ver pessoas. E às vezes que faz ainda... muito menção ao que você atua. Eu sou uma pessoa sinestésica. O fato de eu não estar na frente do cliente, conversando pessoalmente com ele, só foi a pandemia que me segurou e que eu precisava ficar na frente de uma videoconferência. E que muitas vezes o interlocutor do lado de lá estava com a câmera fechada. E como é que você falava para ele? Abre a câmera, meu querido. Não dava. E aí você falava com um avatarzinho assim... Era muito difícil. Você sabe que eu fiz o Cris me convidou. Uma vez, o Cris é um amigo nosso que hoje trabalha, tá à frente de uma equipe muito legal no Boticário, né? Foi meu estagiário. E hoje ele é líder lá, não sei qual exatamente. exatamente. Era fantástico. O Cris, ele me contratou para fazer uma palestra para a equipe dele, justamente sobre isso, sobre a questão do home office, da importância de abrir a câmera ali na hora da reunião, da comunicação, era muito com foco em comunicação. E eu me lembro que quando eu toquei nesse assunto de abrir as câmeras, que o pessoal começou a abrir câmera, tinha gente de regata na beira da praia, sei lá, você estava na beira da praia, mas parecia, pelo menos, assim, em outros estados. Então, realmente, é uma coisa que precisa, né? Precisa acontecer para que o negócio funcione, senão não funciona. Você vê, por isso que assim, é a disciplina, a confiança e o compromisso das pessoas. Nós temos um colaborador hoje que trabalha em Matinhos, tá na praia. E quando eu não sabia, fiquei sabendo depois. Eu falei, meu irmão, você foi pra praia e nem convidou os amigos? Entendeu? Mas assim, se eu ligo para ele de sábado, ele me atende. Se eu ligo de domingo, ele me atende. Se eu ligo de fora, ele me atende. A qualquer horário que eu acionar ele, ele tá disponível. Então, assim, e não faço isso testando. Eu preciso, esse final de semana mesmo, eu falei com ele. Falei, cara, preciso de ajuda. Tô com uma situação assim, rápida, preciso da tua ajuda. Desculpa o final de semana, mas preciso de ajuda. A resposta dele foi assim, cara, nós somos um time. Não tem desculpa. Quando precisar, só chamar. Sim. Então, isso não tem preço, Virgínia. Isso não tem preço. Claro, não são todos na mesma pegada, mas se a gente der falo que o Luiz Fernando der um berro lá, galera, estamos precisando de ajuda, a situação é essa, todo mundo vai se expor para atender. E para finalizar, conta só um número aqui para o pessoal entender. Hoje vocês movimentam quanto em folha de pagamento mensalmente? Mensalmente eu teria que dividir. A gente faz a conta anual na folha. Tá. Mas a gente movimenta hoje de dinheiro R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão de salários para mais de 10 mil vidas que estão nos assistindo aí em diversas empresas de renome, porque eu conheci algumas, eu conheci Bourbon Hotéis, eu conheci Peróxidos do Brasil, eu conheci La Violeteira, eu conheci Sumitomo. Sumitomo a gente conversou, mas não foi ainda. Mas eu sei que tem. Construtora Laguna, você conversou no evento da Olha, CBN. Você conheceu a Brose. A Brose. Só empresona. Então,
Isso tudo feito por uma equipe premiada que trabalha home office há 10 anos. Parabéns, Cláudia. Parabéns, Daniel. Parabéns, Luiz. Ó, Luiz, vou ver se eu te perdoo. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. É realmente inspirador, né? E como eu não posso deixar de fazer como eu faço todo fim de episódio, eu quero presentear vocês com o girassol. O Daniel já sabe o significado do girassol, mas a Cláudia já fiquei sabendo que ela não assistiu o episódio. Ah, meu Deus, não fiz a lição de casa. Não fez a lição de casa. Que lindo. Cláudia, os girassóis, quando eles estão lá na plantação, eles se fortalecem com a luz solar. Mas quando o sol não brilha, eles viram um de frente para o outro e se fortalecem dessa maneira. Que E lindo. acredito que a equipe de vocês tem um pouquinho disso, né? Um ajudando ao Sim. outro, unidos, para que esse projeto realmente funcione. Então, Que parabéns, parabéns e muito obrigada por confiarem mais uma vez no Vírgula para contar essa história. Bacana. Obrigado. Querem deixar algum recado para finalizar? Olha, acho que o recado que a gente percebeu no longo dessa história é o seguinte: quando você constrói alguma coisa focando mais no bem-estar das pessoas e entregar mais do que só lucro, o engajamento, a parceria, o compromisso das pessoas, eles vêm, acompanham a gente. E a gente sim, tem sentido isso com a equipe. Nós não temos ninguém pedindo a conta, entendeu? Não temos ninguém querendo ir embora, ninguém pedindo para sair. E isso não é de um mês, é de anos. Você tem em 2 anos, você tem um turnover de 0,32% em 2 anos. E as pessoas estarem lá. Tem problema? Tem dificuldade? Tem. Isso sempre teve. Mas a gente sempre preocupado em entregar para as pessoas mais do que só o trabalho e a troca financeira faz com que o compromisso delas com a empresa, com a instituição, sejam muito maior. E a percepção de que ela tem alguém que está se preocupando com a gente. Assim, esse modelo é um modelo mais de também tem o cuidado que é feito. E esse retorno que a gente tem um retorno que não é financeiro, mas é um retorno de cultura, de leveza, de você conseguir aproveitar mais das pessoas e do conhecimento delas. E eu tô lendo um livro que eu comentei contigo, achei muito bacana, a RH Center, esse grupo que nós estamos lá dentro, as pessoas gradativamente deixam de ser um recurso humano para ser uma fonte de recursos para a gente. Legal. Porque elas trazem conteúdos, elas trazem percepções, elas trazem muitas vezes a visão: olha, o cliente não está feliz com tal coisa, isso aqui que eu fiz ficou melhor e deu certo. Então, essa fonte de informações que eles trazem para a gente faz com que a gente melhore a relação com o cliente, com o produto e com o mercado. Então, é entregar um pouco mais para as pessoas que elas vão te entregar mais de volta também. Então, acho que isso foi o que a gente aprendeu nesse longo dessa trajetória que a gente viveu e que a gente contou um pouquinho aqui hoje. Muito bom. Parabéns. Eu acho que tudo que foi apresentado culmina no nosso principal DNA. Nós estamos onde está o cliente. Então, essa entrega é o que a gente procura trazer para cada uma das empresas, para cada um dos colaboradores que fazem parte desse rol de hoje, 10 mil vidas. Muito Mas bom. por pouco tempo. Novidades vêm por aí. Parabéns, gente. Muito obrigada. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no YouTube e no Spotify com os episódios semanais. Aguarde, inclusive, que virão novos episódios aqui da nossa série Gente e Gestão da RH Center. E também no TikTok e no Instagram com cortes diários. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.